Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Unespiano Encontros Musicais. O programa é uma parceria da TV Unesp e do Instituto de Artes de São Paulo. Temos o objetivo de compartilhar um pouco da produção feita por músicos aqui da universidade e, ao mesmo tempo, contribuir com o acesso à cultura e à música de qualidade. No programa de hoje, vamos ouvir 3 obras que têm títulos em francês. Não todas compostas por franceses. Uma delas composta pela brasileira Sylvia De Luca, depois uma obra de Francis Poulenc e Olivier Messiaen. Sylvia De Luca é uma compositora brasileira que estará conosco aqui no programa falando um pouco sobre esta obra. A obra se chama Avant Retard. São 2 flautistas que são orientados pela professora Sarah Hornsby, que tem um trabalho muito dedicado à difusão das obras contemporâneas. Eu fui convidada pela professora Sarah Hornsby para falar um pouquinho sobre a minha música Avant Retard, porque os alunos dela tocaram faz pouco tempo, tocaram aliás pela 2ª vez. É uma professora que ela se interessa muito em fazer com que os alunos tenham diferentes experiências em relação não só à técnica propriamente da flauta, mas experiências estéticas de diferentes épocas, o que eu também valorizo muito. Então estou muito honrada por ela ter escolhido essa música e também desejado que eu falasse algumas palavras sobre isso. Estava terminando o meu curso em Genebra, um curso de especialização em composição. Eu idealizei escrever uma música para 2 flautas, porque eu analisava uma obra do importante compositor francês Olivier Messiaen, que nasceu em 1908 e morreu em 1992. Eu analisava uma obra dele que eu estava assim, um pouco impressionada. E aquilo me inspirou, tive vontade de escrever uma obra com aquele mesmo tipo de proposta dele. Era uma proposta muito inovadora. Para você ter uma ideia, é como se fosse assim. Em vez de você fazer a planta, somente a planta da casa, com todo aquele rigor, com toda aquela explicação, o que tem numa casa, também como se você fizesse uma planta dos quadros que você vai pôr nessa casa, ou as cores, mas tudo muito bem estruturado, uma verdadeira planta explicativa. E ele faz isso com diferentes materiais da música. E aquilo foi tão inspirador, eu fiquei, puxa, eu poderia tentar fazer a mesma coisa. E daí que eu idealizei para esse curso que eu fazia lá, para terminar, estava meio no término do curso. Eu idealizei fazer uma obra dessa mesma ideia dele, que era uma ideia, como eu falei, muito inovadora. Tanto é que foi seguida essa ideia e desenvolvida por outros compositores muito importantes também da Europa. E daí eu coloquei o nome da música em Avant Retard, que é o nome francês, por causa dele, que ele era francês, que ele me inspirou, mas também porque eu estudava em Genebra, que o idioma de Genebra é francês. Sobre o título, Avant Retard, significa que essa música, ela avança, como a vida avança também. Mas de repente, algo acontece que tudo para, mas é um parar parado, é um parar reflexivo. É como se você parasse para observar melhor o que está acontecendo. E depois avança mais um pouco, vive mais um pouco. Daí você de novo para e repensa o que está, como se fizesse uma análise, sabe, do que está acontecendo. E assim a música, ela avança e tem uma espécie de pausa. Avança e uma espécie de pausa. Então, avant, em francês, avançar e retard, como se você atrasasse ou parasse um tanto. E ela caminha dessa forma. Então, para quem é músico, quiser entender um pouquinho da parte mais técnica, quando eu falo que eu fiz uma planta diferente dessa casa, né, ou seja, dessa música, eu também idealizei as fórmulas de compasso. Isso é uma explicação mais técnica, mas enfim, ela está absolutamente idealizada. Mas a expressão eu estava muito livre, muito solta, com essa proposta de avançar, esperar um pouquinho. Avançar, esperar, e o esperar um pouquinho, música não pode ser silêncio. Tem que ser um material que leva a uma reflexão mais contemplativa. É isso que essa música faz, enfim, né? E ela tem uma expressão assim um pouco, eu acho, né, desafiadora, porque tem músicos que olham essa música e como se eles tentassem entender o que está acontecendo. Mas a professora Sarah Hornsby, não. Ela parece que ela entendeu o que eu queria ali. E isso foi muito legal. Foi uma parceria mesmo de interesses, né? Enfim, gratidão por interesse e por feliz
por essa música poder contribuir um pouco mais para esse processo que interessa a ela, de passar como eu falei, essas diferentes expressões do mundo, da vida. Vamos ouvir então a Van Retade, com Ayla Carvalho e Laura Helft.
Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Unespiano está de volta. Vamos ouvir a obra Melancolie, de Francis Poulenc, na interpretação de Frederico Hangan.
Vamos ouvir agora uma obra de Olivier Messiaen, um compositor do século XX, que quebrou muitas convenções. Ele compôs uma obra dentro de um campo de concentração, por exemplo, o Quarteto para o Fim dos Tempos, uma das obras mais importantes de sua produção. Ele também tinha grande interesse na área de biologia, ornitologia, e fez um catálogo chamado Catálogo dos Pássaros, com os sons dos pássaros da França. Essa é uma obra para piano solo. Vamos ouvir hoje uma outra obra muito importante do compositor, chamada 20 regards sur l'enfant Jésus, que quer dizer 20 olhares sobre o menino Jesus. Com vocês agora, o pianista João Pedro Sigoli, interpretando a peça número 4 de 20 regards sur l'enfant Jésus.
Unespiano termina por aqui. Assista a este programa e aos demais no YouTube da TV Unesp. Muito obrigada e até a próxima!